Jung descobriu, por meio de suas experiências interiores e através das experiências de seus pacientes, que a psique consciente se orienta por 4 funções. São elas: pensamento, sentimento, intuição e sensação. Funções são processos perceptivos e decisórios da consciência. É como uma lente com a qual percebemos, avaliamos e tomamos decisões conscientes. Todos nós temos as 4 funções, pelo menos em potencial, mas utilizamos uma mais conscientemente do que as outras. Jung chamou-a de função superior. Há também 2 funções auxiliares que usamos, digamos, parcialmente, e uma 4ª função que não a utilizamos conscientemente, o que não significa que ela não esteja presente em nossa vida. Como veremos a seguir, ela não só está presente, como atua inconscientemente. Jung chamou a essa função de função inferior. Conforme os estudos de Jung, na primeira metade da vida, a função superior predomina em nossas decisões conscientes. No entanto, na segunda metade da vida, a função inferior irrompe na consciência com mais veemência, digamos assim, como se viesse reclamar o seu direito de fazer parte da vida consciente. É o destino das pessoas procurar interpretar a vida principalmente através da função que é mais forte nelas, no caso, a função superior. Assim, uma pessoa cuja função superior é o pensamento, essa pessoa perceberá, avaliará e decidirá pela lente do pensamento, diferente de uma pessoa cuja função superior seja o sentimento. Segundo Jung, as 4 funções são divididas em 2 funções racionais, ou seja, usam a razão para avaliar ou julgar. São elas o pensamento e o sentimento. E as funções sensação e intuição não usam a razão, mas sim a percepção. A sensação é fixada no presente e no detalhe. É uma percepção da realidade estática. É mais facilmente percebida pelo corpo, pelas sensações corporais. Já a intuição é fixada no futuro e no quadro geral. É uma percepção da realidade dinâmica e, por isso, mais inconsciente, não sendo percebida pelo corpo. Já o pensamento e sentimento são funções de julgamento. O pensamento julga imagens estáticas e o sentimento julga imagens dinâmicas. Utilizamos a palavra imagem aqui como a representação das mais diversas pessoas e situações que temos contato no nosso dia a dia. Conforme os estudos de Jung, a psique é paradoxal e se apresenta em pares de opostos. Seguindo esse princípio, se a função superior de um determinado indivíduo for pensamento, a sua função inferior será o sentimento e vice-versa. Portanto, neste caso, sensação e intuição serão auxiliares. No entanto, se a função superior do indivíduo for a sensação, a função inferior será a intuição e vice-versa. E neste caso, pensamento e sentimento serão funções auxiliares. A função superior é mais diferenciada. Significa que ela tem certo domínio sobre a consciência e por isso é inimiga do inconsciente.
Sempre que o inconsciente tentar se manifestar, ela pode tentar inibi-lo. A função inferior, por outro lado, é indiferenciada, a consciência não a conhece e, portanto, ela perturba a consciência. As funções auxiliares serão mais ou menos diferenciadas, uma mais do que a outra, pois uma é auxiliar da função superior e a outra é auxiliar da função inferior. A função superior representa o máximo de nossas habilidades. A função inferior é uma inabilidade que nos fascina quando vemos isso de forma madura no outro. No entanto, também nos incomoda quando a vemos de forma imatura no outro. Essa pode ser uma explicação para nos sentirmos atraídos por determinadas pessoas e por repelirmos outras pessoas sem uma explicação aparente. A função inferior tem um aspecto místico, é a porta para o inconsciente e está ligada ao inconsciente coletivo. Se a consciência estiver unilateralizada, ou seja, se estivermos vivendo demasiadamente apenas a função superior, é mais fácil que a função inferior apareça de forma inconsciente, ou seja, por meio dos complexos. Dessa forma, a função superior é mais diferenciada, é colocada de lado e inconscientemente somos tomados por nossa sombra e voltamos ao nível arcaico e primitivo. Não se pode escapar à tortura da função inferior. A única maneira pela qual a função inferior pode ser assimilada é reduzindo o domínio da função superior. É como se a função superior tivesse que ser sacrificada. No entanto, não é a função inferior que sobe para o nível da consciência na segunda metade da vida, mas é a função superior que desce em direção ao inconsciente. E as 4 funções se encontram então no nível intermediário entre consciência e inconsciente. O homem primitivo e o homem que hoje vive em contato com a natureza utiliza mais ou menos de forma igualitária suas 4 funções e por isso dificilmente fica unilateralizado. Marie-Louise von Franz até cita um exemplo de unilateralidade dos dias atuais. Um homem que mora em uma grande cidade e trabalha com contabilidade ou estatística e não tem uma namorada, dificilmente irá utilizar mais do que a sua função pensamento. Estar crucificado, digamos assim, entre a função superior e a inferior é vitalmente importante. Continuando os estudos, Jung acrescentou às 4 funções de orientação da consciência a atitude da consciência, que seria extrovertida ou introvertida. É basicamente como se dá a dinâmica da energia psíquica no indivíduo. Se essa energia flui para fora, ou seja, em direção aos objetos aqui seriam pessoas e situações externas ao indivíduo. Isto seria a extroversão. Mas se a energia flui para dentro, para as imagens subjetivas do indivíduo, isto seria a introspecção. Da junção das 4 funções da consciência e das 2 atitudes, introvertida e extrovertida, resultam os 8 tipos psicológicos,
que abordaremos mais detalhadamente em vídeos futuros. Apenas citando aqui, seriam os 8 tipos: o tipo pensamento extrovertido, o tipo pensamento introvertido, o tipo sentimento extrovertido, o tipo sentimento introvertido, o tipo sensação extrovertido, o tipo sensação introvertido, o tipo intuição extrovertido e o tipo intuição introvertido. Considerando os pares de opostos da psique, se a atitude consciente for introvertida, a atitude inconsciente será extrovertida. Por exemplo, um indivíduo tipo pensamento introvertido possui uma função inferior, sentimento extrovertido, de modo que o movimento da sua energia psíquica será em direção a objetos externos, ou seja, para outras pessoas, mas essas pessoas externas terão um significado simbólico, sendo portadoras de símbolos do inconsciente. Se a função superior for um tipo inverso, o processo ocorrerá de forma inversa a este exemplo. Assim, levando em consideração a atitude introvertida ou extrovertida, podemos dizer que a função inferior está sempre voltada para o inconsciente e o mundo simbólico, que pode estar no interior ou no exterior do indivíduo. Isso implica que o inconsciente nem sempre é vivenciado como estando dentro. Assim, a função inferior está voltada para o inconsciente, quer ele apareça do lado de dentro, quer do lado de fora. A função inferior é sempre a portadora de experiências simbólicas que podem vir de dentro ou de fora. Deixo aqui indicações de leituras para quem deseja aprofundar o estudo deste tema. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.